Olá, meus amigos, telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos aqui neste sábado para trazer mais uma edição de O Patriota Notícias. De fato, parece que criaram a narrativa perfeita para respaldar vamos dizer assim, a cassação dos direitos políticos do presidente Bolsonaro. E você vai entender essa questão a partir de agora. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão nas redes sociais e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e, na sequência, ativando o sininho na opção todas, e aí você recebe todo o nosso conteúdo. Gente, nós falamos aqui, aliás, sobre essa questão do que foi descoberto no celular de Mauro Cid, ainda durante a nossa edição do Jornal Patriota, lá no finalzinho, né? O Jornal Patriota do dia 15 de junho. Se você tiver alguma curiosidade, basta procurar Jornal Patriota 15 de junho, que você vai ver que lá no final da live nós pegamos a notícia assim que ela saiu e já a abordamos. E essa notícia, evidentemente, ela está gerando aí um grande empenho da imprensa comprada e negociada, porque o intuito e o objetivo dela é realmente destruir não só o Bolsonaro, mas como todo o movimento conservador e de direita. E aí, várias matérias são publicadas, o assunto é discutido, é exposto 24 horas por dia, evidentemente, porque atende aos interesses da imprensa e os grupos que os pagam, né? Mas vamos aqui trazer uma matéria do Globo, que é a matéria que saiu hoje, que eu gostaria de fazer alguns comentários. Vamos lá? Está na tela. Essa publicação do Globo ela é interessante, porque quando o Globo não tem interesse de manipular as pessoas, eles geralmente fecham a matéria e você só tem acesso por meio de assinatura. Quando eles querem que a matéria deles alcance a todos, ela fica liberada como está aqui agora. Talvez ela se feche no decorrer dessa leitura, mas eu estava até agora com ela aberta aqui no computador e ela continua aberta. Matéria do Globo no caderno Política. Estado de sítio, intervenção militar, GLO. Entenda em 5 pontos as mensagens golpistas encontradas no celular de Mauro Cid. Segundo a PF, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou para si imagens de um documento de 3 páginas que terminava com o anúncio de uma ruptura institucional. Como vocês estão vendo, a matéria vem assinada pela Paola Serra, de Brasília, publicada hoje, dia 17 de junho de 2023, às 11 horas e 20 minutos, portanto, atualizada 2 horas atrás. Está aí o presidente, seu ajudante de ordens, Coronel Mauro Cid. Vamos ao teor da matéria, prestem muita atenção, nós já falamos sobre esse assunto, mas nunca é demais explorar as reais intenções da imprensa ao divulgar determinados fatos. A extração de dados do telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro do PL, revelou mensagens acerca de uma trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e colocar o país sob intervenção militar. Detalhes sobre a perícia do material realizado no aparelho mostram a hipótese de decretação do estado de sítio, uma das medidas mais extremadas previstas na Constituição para situações excepcionais, como em caso de guerra. A matéria continua. No relatório produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, há menção a um documento intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. Nele é apresentado um plano baseado numa tese controversa. Aqui, evidentemente, eles estão abordando a questão do artigo 142, que é claro, cristalino, qualquer idiota ao ler sabe que realmente ele significa aquilo que nós estamos dizendo. Mas, como a intenção deles é formar uma narrativa contrária a isso, eles colocam essa questão como uma tese controversa.
Vamos continuar a leitura. Em que militares poderiam ser convocados para arbitrar conflitos entre os poderes. O documento ensina uma espécie de passo a passo do golpe, não é o mesmo da minuta golpista encontrada com o ex-ministro Anderson Torres. Segundo o plano, Bolsonaro deveria encaminhar as supostas inconstitucionalidades praticadas pelo judiciário aos comandantes das Forças Armadas. Os militares, então, poderiam nomear um interventor investido de poderes absolutos. Aqui ele começa a descrever o que são ali os remédios constitucionais descritos a partir do título 5º, que é o título que diz que tudo que será utilizado ali é para a defesa do Estado e das instituições democráticas. Mas, evidentemente, esse título eles omitem, como sempre. Entenda os principais pontos das mensagens. Estado de sítio. Ao todo, a declaração enviada por Mauro Cid conta com 3 páginas argumentando sobre a situação política do país. Trechos do texto indicam que se tratava de um esboço que estava sendo preparado com a indicação de incluir novos pontos. Na página final, por exemplo, há a inscrição, abre aspas, aqui tratar de forma breve das decisões inconstitucionais do STF, fecha aspas. Um aviso de que aquilo seria incluído posteriormente. O final do documento era marcado pela declaração de um estado de sítio. O rascunho termina em primeira pessoa e com uma expressão típica do ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas, entre aspas. Abre aspas. Afinal, diante de todo exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem, afirma o texto. O estado de sítio está previsto na Constituição para situações de comoção grave de repercussão nacional ou de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A medida possibilitaria algumas medidas excepcionais, como a suspensão da liberdade de reunião, restrições à liberdade de imprensa e permissão para requisição de bens e para busca e apreensão em domicílio. A solicitação, aliás, é apresentada pelo presidente da República, mas depende de aprovação do Congresso Nacional. Além disso, antes de apresentar o requerimento, o presidente precisa consultar 2 órgãos. Um deles é o Conselho da República, composto pelo presidente, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado. O segundo órgão é o Conselho de Defesa Nacional, formado também pelo vice-presidente e pelos presidentes da Câmara e do Senado, além dos ministros da Justiça, das Relações Exteriores e da Fazenda e de comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Intervenção militar. O plano recuperado no telefone de Mauro Cid demonstra um movimento articulado em grupos contendo militares que começou após a vitória do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT diante de Jair Bolsonaro do PL nas eleições presidenciais do ano passado. Segundo o documento, Jair Bolsonaro deveria encaminhar as supostas inconstitucionalidades praticadas pelo judiciário aos comandantes das Forças Armadas. Os militares, então, poderiam nomear um interventor investido de poderes absolutos. Esse interventor, na sequência, poderia fixar um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional. Assim, poderia suspender decisões que considerassem inconstitucionais, como a diplomação de Lula. Além disso, poderia afastar preventivamente ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que na época integravam o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. No lugar, convocaria os substitutos Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Operação da Garantia da Lei e da Ordem, GLO. Na perícia realizada no celular de Mauro Cid, os agentes da Polícia Federal também localizaram arquivos que tratam da chamada Garantia da Lei e da Ordem, GLO, uma operação militar que permite exclusivamente ao presidente da República, e aqui eu leio mais uma vez,
para que os senhores entendam e fixem esse termo, uma operação militar que permite exclusivamente ao presidente da República convocar as Forças Armadas. A medida ocorre, segundo a legislação brasileira, nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança em graves situações de perturbação da ordem. Abre aspas. Trata-se de uma coletânea de aspectos da Constituinte sobre garantia dos poderes constitucionais e GLO, fecha aspas. Foram consultados os repositórios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com destaques para textos, dizem os policiais em um trecho do documento. De acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, a Lei Complementar 97/99 e o Decreto 3.897 de 2021, durante a GLO, é concedida provisoriamente aos militares a atuação com poder de polícia até que a normalidade seja restabelecida. Vou ler mais uma vez esse trecho, porque esta tese nós sempre a defendemos com base na Constituição e na lei, e muitas vezes esta lei complementar, ela nunca foi mencionada, nunca foi repercutida. Então, aqui, de fato, vejam que eles trazem esse tema e vou ler novamente para que seja mais uma vez fixada essa questão. De acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, a Lei Complementar 97/99 e o Decreto 3.897 de 2021, durante a GLO, agora preste atenção, é concedida provisoriamente aos militares atuação como poder de polícia até que a normalidade seja restabelecida. Então, o que nós estamos falando esses anos todos não é uma besteira. Está na lei e a própria matéria reconhece, né, que poderia ser feito em termos legais e constitucionais. Esses dispositivos legais prevêem que as ações sejam em uma área restrita e por tempo determinado, com o objetivo da preservação da ordem pública, da integridade da população e do patrimônio. E agora preste atenção. E do pleno funcionamento das instituições. Ameaças a ministros. Além do documento com instruções para desconstruir instituições democráticas, criado em 25 de outubro de 2022, os investigadores também interceptaram trocas de mensagens entre militares e Mauro Cid, dando conta de insultos e de até ameaças a ministros do STF. Abre aspas. Evidenciou-se que em diversos momentos dos diálogos foram tratados assuntos relacionados ao cenário político-eleitoral que sucedeu o segundo turno das eleições presidenciais, diz a PF no relatório. Em um dos grupos no qual Mauro Cid estava, o DOS, com militares da ativa, integrantes defendiam a realização de um golpe de Estado e proferiam ataques a Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em um aplicativo de conversas, um deles afirmou que a ruptura democrática já ocorreu. Abre aspas. Estamos prontos. A ruptura institucional já ocorreu. Tudo que for feito agora por parte do presidente e das Forças Armadas e tudo mais, não vai parar a revolução do povo. Preste atenção agora. Outro integrante do grupo citou Moraes. Vai ter careca sendo arrastado por blindados em Brasília? Em outro trecho da mensagem, participantes de grupos defendem manifestações antidemocráticas e golpe de Estado. Abre aspas. Se Bolsonaro acionar o artigo 142, artigo da Constituição que regulamenta a atuação das Forças Armadas, e aqui eu, mais uma vez, cito aqui essa questão que nós abordamos acima da viabilidade ou não do tal artigo constitucional. Não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair, escreve um membro em 21 de dezembro do ano passado. Volto a repetir esse trecho, que é o trecho das conversas, por isso que está entre aspas. Se Bolsonaro acionar o artigo 142, que regulamenta a atuação das Forças Armadas, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. Aqui, mais uma vez,
nós, de uma certa forma, confirmamos muitas conversas de que abaixo do generalato, os demais integrantes do Exército Brasileiro estariam realmente indignados com o que aconteceu e totalmente discordantes com os acontecimentos ali, principalmente dos acontecimentos pós as eleições. Continuando a leitura, a participação em atos antidemocráticos. A perícia no aparelho do celular de Mauro Cid possibilitou também que a PF concluísse que alguns dos militares também participaram de atos antidemocráticos. Um deles foi o sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, outro ex-assessor de Bolsonaro, preso por ter supostamente integrado o esquema que fraudou os cartões de vacinação do ex-presidente, seus familiares e funcionários. Segundo a investigação, o militar esteve no acampamento no quartel-general do Exército em Brasília e incentivou a tomada de poder pelas Forças Armadas. No relatório, é destacado que o sargento enviou vários vídeos e imagens com a participação dele nas invasões da sede dos três poderes. Abre aspas. Estou no meio da muvuca, não sei o que está acontecendo, o bicho vai pegar, escreveu em uma das mensagens. Em seguida, o sargento enviou um áudio na mesma troca de mensagem que dizia: entraram no Planalto, no Congresso, na Câmara dos Deputados, entrou no STF e arrancou as togas lá daqueles ladrão SIC, né? Arrancou tudo, foi, o bicho pegou hoje aqui. Mais tarde, por volta das 20 horas, ele afirmou que já estava em casa e que trabalharia cedo no dia seguinte, mas que o recado foi dado. Em nota, Jair Bolsonaro negou a participação em qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Pelas redes sociais, seus advogados defenderam ainda que Cid, pela função de ajudante de ordens, recebia todas as demandas que deveriam chegar ao presidente da República, como pedidos de agendamento, recados, etc. Ainda no posicionamento, aponta que o celular dele deveria ser transformado em uma simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. Já os advogados de Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore, que defendem Mauro Cid, afirmam que, por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo. Está aí essa matéria do Globo, uma matéria aberta, logo do Globo no seu caderno política, coisa que é extremamente difícil, e isso só ocorre quando eles têm interesse de passar a mensagem que interessa a eles. E só por isso essa reportagem, que geralmente é paga, está aberta. Ok? Vamos aos comentários. Eu não vou me debruçar aqui sobre a questão da constitucionalidade, legalidade do artigo 142, Lei Complementar 97/99, porque não adianta ter previsão legal se não há homens com coragem para cumpri-la. Então, eu acho que essa questão já está mais do que superada e nós não temos mais que nos debater, né, sobre essa questão, porque é realmente perca de tempo. O que eu quero trazer aqui como elemento realmente válido aos nossos telespectadores é o seguinte: essa situação toda que está aí no celular do Mauro Cid, que envolveria militares, isso não é novidade para ninguém. Se você perguntar até para militares de baixa patente, aqueles que não estão ali na questão dos 4 estrelas, todos eles sabem o que aconteceu no Brasil durante os 4 anos e principalmente após ali o pleito. Acho que nesse ponto também nós não temos mais o que discutir. A indignação é geral, não só de, vamos dizer, 80% das Forças Armadas, como principalmente do povo de bem, porque a bandidagem está adorando o que está aí, né? Desde que dê para eles R$ 600 e cannabis para utilizar, tá tudo certo. Agora, o que nós comentamos no nosso Jornal Patriota do dia 15/6, e a matéria está lá no final da live, porque a live saiu por perto, essa matéria da Veja, né? Porque o Globo, na verdade, está replicando a matéria da Veja. A matéria da Veja no dia 15 de junho saiu por volta de umas 9 horas, nós estávamos ao vivo aqui no Jornal Patriota, e como sempre de olho na notícia, nós pegamos a matéria e estendemos a live para poder abordar esse assunto.
Com a publicação disso tudo, nós temos que entender quais são os objetivos destas matérias, da repercussão da mídia. Nós temos que entender o Brasil, gente, como ele é e não como nós esperamos que ele seja. O Brasil, evidentemente, tem donos. E esses donos não é o povo brasileiro. Eu acho que os senhores já também têm ciência disso. O povo brasileiro serve para legitimar o poder para os verdadeiros donos do Brasil, que é a farsa das eleições. Então você vai lá, faz aquela questão das eleições, você acha que você está ali, de certa forma, exercendo o seu direito de voto, de expressão de vontade, mas na verdade você está dando mandato para um cara que depois que ele sentar na cadeira, ele não vai mais lembrar de você, lembrar das pautas que ele se comprometeu durante o período eleitoral. Outro ponto a ser esclarecido aqui, e todos têm conhecimento, não, então vamos reiterar, ou melhor dizendo, repisar esse ponto, é a questão da imprensa. A imprensa não faz nada que não seja atingir os seus objetivos e de acordo com os seus interesses. Por exemplo, a publicação dessa matéria pela Veja e repercutida por todos os veículos de imprensa, e aqui eu abro um parênteses para dizer isso tudo é combinado. Essa matéria que foi a primeira, que foi a da Veja, a capa da Veja, é uma matéria que com certeza ela já estava feita há muito tempo. E eles estavam esperando o momento certo de soltar a matéria para gerar repercussão e alcançar os efeitos. E, consequentemente, isso também já havia sido combinado com os demais órgãos de imprensa para repercutir o assunto. E qual é esse momento escolhido? O momento em que se aproxima a votação lá pelo TSE, o julgamento da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. É evidente. Então, eles soltam a matéria dias antes, eles sabem que a imprensa vai repercutir esse fato exaustivamente, porque é impressionante. Sai uma matéria realmente que importa aos brasileiros e não interessa à imprensa, eles falam, mas para por ali. Agora, quando é uma matéria que interessa aos objetivos deles, é o dia inteiro falando sobre isso. Por mais que você não queira ouvir, você acaba ouvindo, porque se você passa no rádio, estão falando. Se você passa pela TV, você está sendo dito aquele assunto. Se você entra no YouTube, está falando sobre aquilo. Então, as redes sociais, então, escritas, é uma festa. Então, por mais que você ache aquele assunto irrelevante, menos importante, mentiroso, acaba entrando na sua cabeça, até porque não tem outra coisa para se ver, a não ser que você fique surdo e cego. E eles soltam essa matéria neste momento porque eles querem exatamente respaldar o que vai ser decidido no dia 22 no Tribunal Superior Eleitoral, que na verdade não vai ser decidido, já foi. Então é uma construção que envolve políticos, e quando eu digo políticos, eu quero dizer em sentido amplo. Políticos e políticos que não deveriam ser políticos, estão em cargos estratégicos, mas têm comportamento político. Envolve a imprensa, evidentemente, porque ela está apoiando o atual governo e quer realmente a morte do movimento conservador de direita. E nesse campo todo que nós estamos aqui vendo, você cria a repercussão, porque se no dia 22, que já está, com certeza, o martelo já foi batido, nós sabemos disso, ninguém aqui é idiota, a partir do momento em que ali for decidido, for publicado aquilo ali, a decisão da cassação dos direitos políticos, a imprensa vai dizer exatamente que, olha, é evidente que isso aconteceria, pois além da questão que envolve as eleições, a reunião de Bolsonaro com os embaixadores, também tem essa questão dos planos golpistas descobertos no celular do Marucci. Então, essa decisão não é uma decisão realmente injusta, ilegal, descabida. Esse é o objetivo. Para quem conhece um pouco dessa situação, é aquela situação em que você prepara o povo para um acontecimento futuro. Que nesse caso aqui já está determinado.
Eu não tenho dúvida alguma que o Bolsonaro terá os seus direitos políticos cassados, né? E nós estamos falando isso enquanto o Bolsonaro era presidente desse país, nós falamos muito sobre isso em diversos locais, porque, evidentemente, o ex-presidente não estava agradando a estes grupos que são os donos do Brasil. E uma vez ele saindo do poder, ele seria simplesmente, vamos dizer assim, colocado numa caverna, né? Então, é exatamente esse é o ponto. Mas, por fim, já para terminar esse vídeo, que está um pouco comprido, né? Nós estamos aqui 25 minutos. A situação toda, ela envolve um contexto, que é um contexto de desmentir o que está na Constituição e na lei, é um contexto de dizer que no Brasil não havia inconstitucionalidades, ilegalidades, arbitrariedades sendo praticadas pelos tribunais superiores, e o contexto da vitimização de que aqueles que estavam, de certa forma, invocando os textos constitucionais e legais, na verdade são os algozes, enquanto aqueles que realmente estavam descumprindo a Constituição, a lei, e que realmente deram um verdadeiro golpe no Brasil, e nós sabemos onde foi, que estes aí são as vítimas da situação. O nome disso é narrativa. O nome disso é criar uma mentira, mas fazer com que todos acreditem que ela seja verdade. Uma vez sendo verdade, uma vez tendo, né, ali da população a observação de que eles entenderam aquela mentira como verdade, o próximo passo é institucionalizar medidas com base nessa mentira que é considerada como verdade, para simplesmente impedir alguns atos, alguns fatos, ou promover algumas ações de acordo com alguns interesses. Essa é a famosa narrativa. Então, digo aos senhores uma coisa. A coisa não está fácil e parece que não vai haver melhora tão cedo. E nós vamos falar dessa questão muito tranquilamente. Estão caçando parlamentares de direita, estão calando o povo, e não vai demorar muito para que você não possa sequer questionar um político quando ele aparecer na rua. Provavelmente, quando chegar nesse ponto, esse país não vai ser mais uma democracia e sim uma ditadura. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.